Mas eu queria começar já trazendo uma pauta que é fundamental para a nossa existência, meus caros. E tem a ver, sim, com a relação entre Brasil e China. Eu queria ouvir vocês a respeito disso. Dias depois da fala da Janja, no Fuck You, Elon Musk, aquela depravada, maluca, falando um negócio desse, você tem o governo Lula firmando acordo com a empresa chinesa rival da Starlink, a Space Sail, que vai trabalhar na parte de internet de alta velocidade por meio de satélites de órbita baixa, que é exatamente a proposta da Starlink. E é importante frisar que né, e vários outros anúncios de parcerias feitas com o regime chinês. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, visitou a China em outubro com o objetivo de buscar essas alternativas. A gente viu isso. Inclusive, não foi só a visita do ministro Juscelino, foi o Luiz Roberto Barroso para fazer acordo de cooperação em inteligência artificial com a Suprema Corte, como é que é? Tribunal Popular da China. Mas eu queria te ouvir, Holliday, a respeito disso, porque o mundo, a gente fala muito sobre Ocidente, sobre a importância da cultura ocidental. Hoje a gente vai falar também do Roger Scruton, vamos falar do livro dele sobre a cultura importar, né? Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Muita gente fala, comunismo é bobagem, comunismo não existe. E a gente está bem pertinho, bem juntinho de um regime ditatorial comunista, Holliday. Pois é, né? Esse acordo aí do Brasil com a China, primeiro é uma resposta, evidentemente, à eleição de Donald Trump, mas eu acredito que não deixa de ter também um dedinho aí do STF, porque nós tivemos há pouquíssimo tempo atrás o bloqueio do X e com ele, para variar, veio diversas decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o bloqueio de bens da Starlink. E a Starlink chegou a se pronunciar dizendo, por exemplo, que não bloquearia o X. E aí começou a se discutir de Alexandre de Moraes também impedir a atuação da Starlink no Brasil. Só que, diferentemente do X, isso causaria impactos governamentais gravíssimos, inclusive para as Forças Armadas brasileiras que utilizam essa tecnologia de satélites para a segurança nacional, para a segurança do Brasil. E me parece que Alexandre de Moraes acabou ali se contendo também muito por conta disso, do caos que ele causaria para a segurança do país. Isto, associado ao fato da Janja ser uma completa desequilibrada, que não consegue se segurar e acabou xingando não somente um dos homens mais ricos do mundo, mas uma das pessoas mais influentes do próximo governo dos Estados Unidos, que é Elon Musk, que vai ali ter uma importância também no governo de Donald Trump, tudo isso fez com que o governo precisasse se ajustar, encontrar o tempo. E, evidentemente, que se aliar à China é muito mais fácil para esse governo, porque, do ponto de vista ideológico, eles estão muito mais... acabam se aproximando do comunismo. Por outro lado, a China também ganha bastante, porque acaba também expandindo, né, o seu poder sobre a América Latina, que é um desejo da China já há algum tempo, e com isso vai também espalhando a sua ideologia comunista pelo mundo. E aí há uma polêmica também já há um bom tempo, que é o que a China faz com os dados que ela acaba tendo acesso a tecnologias. É a discussão que se tem nos Estados Unidos até hoje. Por meio do TikTok, conseguiram dados de americanos de forma assim absolutamente inédita. E, evidentemente, que isso vai acabar servindo aí para os planos da China comunista. E eu acho isso completamente surreal, porque o mundo está caminhando, Cogos, e eu olho para isso e bato muito nessa tecla, até assistindo as declarações constantes do Elon Musk, falando que, cara, ele comprou o Twitter. Eu fico imaginando o que seria se ele não comprasse o Twitter. A eleição americana, como seria a eleição americana? Como seriam as eleições americanas? Não só para a presidência, né, para o parlamento,
o Senado, para a Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. Mais do que isso, o que seria da gente aqui no Brasil, né? Mais um grupo de resistência, uma big tech lutando contra a própria liberdade de expressão, quer dizer, usando o pretexto da Ágora, que é a praça pública, para censurar e para perseguir as pessoas e para agir em cumplicidade com regimes autoritários e ditatoriais. E quando eu vejo isso, e tem mais uma matéria, Cogos, que você deve se contorcer à noite na cama, com dores na região intestinal, da barriga, BNDES assina primeiro empréstimo em moeda chinesa. Acordo firmado com o Banco de Desenvolvimento da China é avaliado em 4 bilhões de reais. E daí eu queria só trazer para você aqui, né? O presidente do BNDES é o Aloysio Mercadante, e também eles estão fazendo essa cooperação em moeda local entre os países. O objetivo do acordo é também a promoção do comércio bilateral entre China e Brasil. Como que você enxerga isso, Cogos? Bom, são tantas camadas de absurdidade desse governo petista que eu não sei nem por onde começar. Você falou muito bem, se o Elon Musk não tivesse comprado o X, o resultado das eleições teria sido extremamente diferente. Então é impressionante como o destino dos países depende de pequenas nuances, né? Por exemplo, nós vemos que o debate do Kennedy contra o Nixon dependeu da tecnologia da televisão. Se não existisse a televisão, o Nixon teria ganho, mas aí a apresentação pessoal do Kennedy era maior. Então, isso é só para nós notarmos o poder que a imprensa tem. E as pessoas precisam começar a se defender contra esse poder da imprensa. A única maneira de fazer isso é começar a ter senso crítico, pensar por si próprios, apoiar mídias independentes. Porque o poder da imprensa é descomunal e quem controlar acaba controlando o deep state, acaba controlando aí a política. Então, o Edward Bernays, que era um sem vergonha, mas era um brilhante teórico da mídia, disse que as pessoas não têm nem noção de que numa democracia, quem controla o poder não é o votinho delas. Quem controla o poder é esse deep state, esses bastidores que controlam os poderes da mídia. Votar adianta? Adianta, se as pessoas tiverem o senso de se desvencilhar dessa manipulação midiática e criar uma massa crítica para votar certo. Mas é um processo muito difícil. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Brasil aconteceu mais uma vez. A mídia, o quarto poder, continuou fazendo difamações contra o Bolsonaro, ilações contra o Bolsonaro, prestigiando o Lula, fazendo notícias tendenciosas, fake news, desinformação. E como resultado, hoje, nós temos aí um verdadeiro desastre na política externa. E isso vai afetar o Brasil no longo prazo. As pessoas pensaram no curto prazo, pensaram na picanha, os jornalistas pensaram na sua mamatinha imediata, e com isso nós estamos condenando o Brasil a se tornar um pária internacional. Primeiro porque o grande desastre do Brasil, mas isso desde o tempo do Império, é a contração de dívida. O Brasil acabou se tornando um escravo dos banqueiros londrinos por se endividar. E agora nós vamos nos tornar um escravo de Pequim, porque mais uma vez aí estão fazendo operações de endividamento, e quem paga por essa dívida é o povo brasileiro, só que agora é em moeda chinesa. Quer dizer, o Brasil está sempre se submetendo ao imperialista da vez. Eram os londrinos no século XIX, eram os americanos no século XX, e agora é o Partido Comunista da China no século XXI. Quando que o Brasil vai realmente exercer a sua soberania? Quando que nós vamos realmente ser patriotas? Quando que nós vamos realmente representar uma alternativa aos grandes blocos imperialistas do mundo e nos tornar um país livre? Se depender dessa política externa canhestra do Lula, jamais. Esses acordos que o Lula está fazendo com a China vão comprometer até mesmo o nosso sigilo de informações de defesa, que o Holliday muito bem lembrou. O Lula está agindo à revelia do que seria o melhor interesse estratégico das forças de segurança do país. Eu sou a favor do livre comércio com todo mundo. Pode ser até com a China, com os Estados Unidos, com o Irã, com a Rússia, com o Diabo 4. Só que desde que esse comércio não seja vantajoso, desde que haja transferência de tecnologia, desde que seja algo que promova o enriquecimento do povo brasileiro. Mas não é como o Lula está fazendo. A China tem se tornado um gigante diplomático justamente porque ela explora a capacidade de fazer comércio com todo mundo, sem ideologismos geopolíticos. E o Brasil faz o contrário. Pauta sua política externa por ideologia e se submete a esse poder descomunal diplomático que a China está se tornando. Não é vantajoso para nós. É bem absurda a integração, e me incomoda muito, Cogos, porque
eu vejo muito liberal caindo nessa, muito liberal, infelizmente, cai nessa, né? A China, durante a história inteira da China, fez dumping com os Estados Unidos, desde que eles começaram as zonas aduaneiras especiais, desde que eles começaram esse protocolo de regime econômico que joga para o liberal que está aí no mundo inteiro, né? E ele é convencido disso, da importância excessiva da liberdade econômica, inclusive em detrimento dos direitos políticos. E esse tipo de mentalidade é impressionante como ele consegue cooptar a galera do Ocidente. Então, ao mesmo tempo em que eles avançam sempre com a presença do Estado. Pega multinacionais, inclusive, que têm sede e que se originaram na Europa, nos Estados Unidos, que vão para a China. Essas empresas, elas acabam fazendo parcerias e virando sócias do Partido Comunista Chinês. E dentro delas, na China, eles têm controle total sobre todos os livros, sobre tudo o que acontece com relação a tributo, com relação à parte econômica da empresa, à auditoria contábil. O Partido Comunista Chinês, ele tem uma radiografia total da sua empresa. Então, eu acho interessante como isso enfraquece a nossa cultura se você não consegue separar as duas coisas, né? Muita gente cai nessa mania de querer toda hora ostentar a China como se fosse um grande, né? E é impressionante o que tem de influencer que faz propaganda chinesa aqui. Eu não sei se vocês já fizeram um trabalho de dar uma pesquisada. Vocês já pesquisaram Holiday e Cogos? Não? Cara, as propagandas são bicho. As propagandas são iguais. O influenciador que filma o trenzinho na China, aí é um cara que apareceu para mim no feed. Aí passa 2 semanas, aparece uma menina. O vídeo do trem que o cara faz, do trem que tem vidro embaixo, é o mesmo vídeo. Parece que foi editado pela mesma pessoa, só que a menina faz o vídeo. É muito engraçado. E todos eles falando, na China falam que o catolicismo é proibido e que os cristãos são perseguidos. Aí eles se filmam dentro de uma igreja na China. É muito engraçado. Esse eu vi também.